Meu nome é Paulo, e esta é a minha história, uma jornada de transformação e fé. Nasci como Saulo, em Tarso da Cilícia, uma cidade de rica cultura e educação. Eu era judeu, da tribo de Benjamim, e um cidadão romano por nascimento. Minha educação foi diversificada, mas fervorosa na lei judaica, sob a tutela de Gamaliel, um respeitado doutor da lei. Desde cedo, fui zeloso pela tradição dos meus antepassados, dedicando-me a estudar e seguir as leis de Moisés. Mas minha vida tomou um rumo inesperado, quando ouvi falar de um movimento crescente, seguidores de um homem chamado Jesus de Nazaré. Eles proclamavam que ele era o Messias prometido, algo que eu, com toda a minha devoção à lei, não podia aceitar. Percebo o quão profundamente arraigado eu estava nas tradições e na lei dos meus antepassados. Eu vivia imerso em uma fervorosa devoção, acreditando que a verdadeira adoração a Deus estava enraizada na estrita observância da lei de Moisés. A segurança que encontrava na lei era como uma âncora, mantendo-me firmemente preso às tradições que me foram ensinadas desde a infância. No entanto, quando me deparei com a mensagem dos seguidores de Jesus de Nazaré, um conflito se acendeu em meu interior. Eles falavam de um Messias que havia vindo não para abolir a lei, mas para cumpri-la de uma maneira que eu não conseguia entender. Sua mensagem de amor, graça e redenção desafiava os fundamentos da minha fé, baseada em regras e regulamentos. Nesse momento, confrontado com a realidade de Cristo, percebi que minha devoção à lei, por mais sincera que fosse, havia me cegado para a verdadeira essência da fé. Eu estava tão focado na letra da lei que perdi de vista o seu espírito. A lei, que eu acreditava ser o caminho para Deus, na verdade, havia se tornado uma barreira que me impedia de reconhecer o Messias prometido. Minha determinação em preservar as tradições judaicas me levou a um caminho de perseguição contra esses seguidores de Jesus, conhecidos como cristãos. Eu estava presente e consenti na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e isso acendeu em mim uma chama de perseguição contra a igreja. Obtive cartas dos principais sacerdotes para levar a cabo minha missão em Damasco, buscando prender todos aqueles que seguiam esse caminho. Naqueles dias, meu zelo pelas tradições que eu tanto estimava me cegava para qualquer verdade que não se alinhasse com minhas convicções. Eu acreditava firmemente que estava defendendo a fé dos meus antepassados, preservando a pureza da nossa tradição contra um movimento que parecia ameaçar os próprios alicerces da nossa crença. Contudo, olhando para trás agora, vejo como a rigidez do meu entendimento me levou por um caminho de escuridão e dor. A morte de Estevão, um homem de fé inabalável e virtude, deveria ter sido um sinal para mim. Sua firmeza diante da adversidade e sua graça diante da morte eram evidências de uma força que eu não compreendia. Ainda assim, naquela época, tudo o que vi foi uma ameaça à lei que eu reverenciava. Agora percebo que, em meu fervor, eu estava de fato resistindo à própria vontade de Deus. Eu estava tão imerso em minhas convicções que não conseguia enxergar a obra de Deus se desdobrando diante de meus olhos. Essa realização me atormenta e humilha, lembrando-me da minha falibilidade e da necessidade de constante vigilância sobre meu coração e mente. A transformação que eu viria a experimentar mais tarde não apenas me abriu para a verdade do Evangelho, mas também me ensinou a importância da compaixão, da humildade e do arrependimento. Aprendi que a verdadeira fé não reside na rigidez da lei, mas no amor incondicional de Deus e na graça redentora encontrada em Cristo Jesus. Esta reflexão é um lembrete constante de onde eu comecei e do longo caminho que percorri. Transformado pela graça de Deus, agora vejo que a verdadeira sabedoria vem em reconhecer nossas limitações e em estar aberto à transformação contínua pelo amor e misericórdia de Deus. No entanto, a caminho de Damasco, algo extraordinário aconteceu. Uma luz do céu brilhou ao meu redor e caí no chão. Ouvi uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Perplexo, perguntei: "Quem és tu, Senhor?" E a voz respondeu: "Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Essa experiência me deixou temporariamente cego e fui levado a Damasco, onde passei 3 dias em oração e reflexão. Aquele momento no caminho de Damasco foi o divisor de águas em minha vida. A intensidade da luz, a voz que falava com autoridade e amor, tudo conspirava para derrubar as paredes de convicção que eu havia construído ao longo dos anos. Eu, que sempre me orgulhei de minha visão clara sobre a lei e a tradição, fui literal e simbolicamente cegado. Naquela escuridão física, uma nova luz começou a brilhar em meu coração, uma luz de compreensão e revelação. Durante os 3 dias em que fiquei sem ver, minha mente estava em turbilhão. Eu revivi cada argumento, cada ação, cada convicção que tinha sobre o Messias. A voz de Jesus, "Eu sou Jesus, a quem tu persegues", ecoava incessantemente em meus pensamentos. Como poderia ser possível? Como eu, tão devoto à lei, estava de fato perseguindo o próprio Deus? A ironia da minha situação não escapava a mim. Eu, o perseguidor, agora confrontado e transformado pelo perseguido. Esse período de reflexão me forçou a reavaliar tudo o que eu sabia ou pensava saber. A oração era a minha única companhia, e nela eu buscava respostas, conforto e direção. Lentamente, a resistência que eu tinha começou a desmoronar, dando lugar a uma fé nascente, mas ainda frágil. Essa experiência me ensinou a humildade de maneira mais profunda do que qualquer ensinamento ou lei. Aprendi que a verdadeira sabedoria e conhecimento vem quando estamos abertos a sermos transformados, mesmo quando isso significa desistir de tudo o que pensávamos ser certo. Foi uma lição de entrega e confiança, de aceitar que os caminhos de Deus são insondáveis e que sua graça é suficiente para transformar até o coração mais endurecido. Olhando para trás, vejo esse momento como o nascimento de um novo Saulo, que passaria a ser conhecido como Paulo. Foi o início de uma jornada de fé inabalável, de uma missão que iria além das fronteiras da minha nação e tradição, alcançando gentios e judeus, reis e escravos, homens e mulheres, unindo-os sob a mesma mensagem salvadora de Cristo. Aquele encontro no caminho de Damasco foi a prova de que, mesmo nos momentos mais improváveis, Deus pode intervir e mudar o curso de uma vida para sempre. Foi Ananias, um discípulo de Jesus em Damasco, quem veio a mim. Ele impôs as mãos sobre mim e imediatamente recuperei a visão. Ananias me disse que Deus tinha me escolhido para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz de sua boca. Fui batizado e comecei a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, algo que confundia todos que me conheciam antes, pois sabiam do meu fervor em perseguir os seguidores de Cristo. Minha conversão marcou o início de minha missão. Passei algum tempo na Arábia e depois voltei a Damasco. 3 anos após minha conversão, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Conheci também Tiago, irmão do Senhor. Minha pregação em Jerusalém causou agitação, e os irmãos me levaram a Cesareia, de onde parti para Tarso. A igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria gozava de paz, sendo edificada e multiplicando-se no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. À medida que reflito sobre os primeiros anos após minha conversão, vejo-os como um período de profunda transformação e preparação. O tempo que passei na Arábia, longe dos olhos do mundo, foi essencial para solidificar minha fé e compreender a grandeza do chamado que recebi. Foi um tempo de aprender a ouvir a voz de Deus, longe das distrações e das pressões do ministério ativo. Quando retornei a Damasco, e depois durante minha breve estadia em Jerusalém, encontrei-me com Cefas, Pedro e Tiago. Estes encontros foram mais do que simples reuniões. Foram a ponte entre o meu antigo entendimento da fé e a nova revelação em Cristo. O testemunho deles, a proximidade com Jesus e suas experiências me ajudaram a enxergar o Evangelho de uma forma mais completa e profunda. Minha pregação em Jerusalém, apesar de causar agitação, foi um lembrete da missão que me foi confiada. A resistência que encontrei só serviu para reafirmar a verdade do Evangelho que proclamava.
Quando os irmãos me levaram a Cesareia e de lá para Tarso, eu percebia que cada movimento, cada desafio, estava me conduzindo mais profundamente no caminho que Deus havia traçado para mim. A paz e o crescimento que a igreja experimentou na Judéia, Galileia e Samaria eram evidências claras da mão de Deus trabalhando. Mesmo nas adversidades e incertezas, a igreja estava sendo edificada, crescendo não apenas em número, mas também em profundidade de fé e compreensão. E assim começou minha jornada de levar a mensagem de Cristo aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Muitas foram as cidades que visitei, enfrentando perigos, perseguições, mas também testemunhando conversões e milagres. Minha história é uma de mudança radical, de um perseguidor da igreja a um de seus mais fervorosos apóstolos. Em minha jornada de fé, não estive sozinho. Deus, em sua providência, colocou ao meu lado companheiros fiéis, cujas vidas e ministérios entrelaçaram-se profundamente com a minha. Um desses preciosos companheiros foi Barnabé, um homem de encorajamento e fé genuína. Juntos, navegamos em nossa primeira viagem missionária, enfrentando adversidades e compartilhando a alegria do Evangelho. Sua parceria foi fundamental para o fortalecimento das igrejas que visitávamos e a propagação da fé. João Marcos, embora tenha nos deixado durante nossa primeira viagem, mais tarde se tornou um colaborador valioso. Sua partida inicial foi um momento de tensão e aprendizado, tanto para ele quanto para mim. Com o tempo, percebi a graça de Deus operando em sua vida, trazendo crescimento e maturidade. Ele veio a ser um auxiliar confiável, cuja contribuição foi vital para o meu ministério. Lucas, o amado médico, foi mais do que um companheiro de viagem. Ele foi um cronista fiel, cujos registros detalhados sobre a expansão da igreja nos Atos dos Apóstolos são um testemunho da obra de Deus entre nós. Sua presença trouxe não apenas cuidado físico nas muitas enfermidades e dificuldades que enfrentei, mas também um apoio espiritual e emocional profundo. Não posso deixar de mencionar Priscila e Áquila, um casal que personifica a dedicação e o serviço ao Senhor. Eles não apenas me acolheram em sua casa, mas também foram pilares nas comunidades por onde passavam, ensinando e fortalecendo a fé dos irmãos. Sua casa em Éfeso tornou-se um centro de reunião e adoração, um verdadeiro farol para a igreja primitiva. Cada um desses irmãos e irmãs em Cristo desempenhou um papel crucial em minha vida e ministério. Eles foram mais do que colegas de trabalho, foram amigos leais, irmãos e irmãs na fé, companheiros de batalha nas lutas e alegrias do serviço ao Senhor. Juntos, enfrentamos perseguições, superamos desentendimentos e celebramos muitas vitórias no Senhor. Suas vidas entrelaçadas com a minha são um testemunho da graça de Deus que opera através da unidade e diversidade do corpo de Cristo. Minha missão me levou a muitos lugares, espalhando a mensagem do Evangelho. Em Antioquia, junto com Barnabé, fomos separados pelo Espírito Santo para a obra a qual Deus nos chamou. Assim, partimos em nossa primeira viagem missionária, navegando para Chipre e depois passando pela Ásia Menor. Em cada cidade, eu pregava nas sinagogas, nas praças e nas casas, enfrentando tanto a aceitação como a rejeição, e até mesmo a perseguição violenta. Lembro-me de Listra, onde após curar um homem coxo de nascença, a multidão começou a nos adorar como se fôssemos deuses. Mas logo em seguida, fui apedrejado e deixado como morto. Contudo, pela graça de Deus, levantei-me e continuei minha jornada. Essa resiliência tornou-se um tema recorrente em meu ministério. Através de muitas tribulações, devemos entrar no reino de Deus. Durante minha segunda viagem missionária, acompanhado por Silas, tive uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Seguindo essa visão, fomos à Macedônia, trazendo o Evangelho para a Europa. Em Filipos, fomos presos após exorcizar um espírito de adivinhação de uma jovem. Mesmo na prisão, a fé prevaleceu, e um terremoto abriu as portas da prisão, levando à conversão do carcereiro e sua família. A visão do homem macedônio foi mais do que um simples chamado geográfico.
foi um convite para entrar em uma nova dimensão de minha missão, levando a boa nova a terras distantes. A Macedônia representava não apenas um novo campo de trabalho, mas também um novo conjunto de desafios e oportunidades para o Evangelho. A prisão em Filipos foi um desses desafios inesperados. A princípio, poderia parecer como mais um revés, uma barreira na propagação da fé. No entanto, naquela escura cela de prisão, descobri uma verdade que viria a definir meu ministério. A fé não é limitada por correntes ou paredes de pedra. Mesmo encarcerados, Silas e eu cantávamos louvores a Deus, testemunhando que a verdadeira liberdade reside no espírito e não pode ser aprisionada. O terremoto que abriu as portas da prisão foi um milagre, sim, mas o verdadeiro milagre foi a transformação no coração do carcereiro e sua família. Sua conversão foi um lembrete poderoso de que Deus opera em todas as circunstâncias, transformando até os momentos mais sombrios em oportunidades para a graça e redenção se manifestarem. Essa experiência em Filipos me ensinou a olhar além das aparências imediatas. Em cada obstáculo, vejo agora uma oportunidade. Em cada oposição, uma chance para o poder de Deus ser revelado. Em cada prisão, seja ela literal ou metafórica, uma porta para a liberdade verdadeira em Cristo. Minha jornada continuou por Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, onde passei 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. As reações variavam. Algumas cidades me receberam bem, outras resistiram fortemente. Em Atenas, no Areópago, declarei o Evangelho ao povo e aos filósofos, falando sobre o Deus desconhecido que eles adoravam sem conhecer. Na minha terceira viagem missionária, passei um tempo significativo em Éfeso, onde a palavra do Senhor cresceu poderosamente e prevaleceu. Milagres aconteciam e muitos se convertiam, abandonando suas práticas mágicas e idolatria. Mas a mensagem do Evangelho também trouxe oposição, especialmente daqueles que lucravam com a fabricação de ídolos de prata de Diana. Minhas viagens foram pontuadas por revelações, ensinamentos e cartas às igrejas que eu havia fundado ou visitado. Essas epístolas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a Timóteo, Tito e Filemon abordam doutrinas, conselhos práticos, correções e encorajamentos, refletindo meu cuidado e amor pelas igrejas. Em meio às viagens e pregações, dediquei-me também a abordar questões sociais, culturais e éticas, que eram essenciais para a compreensão e prática da fé cristã nas diversas comunidades que visitava. Estes temas refletiam o coração da mensagem do Evangelho e seu poder transformador na vida cotidiana dos crentes. Sobre o casamento, ensinei que deveria ser uma parceria de amor e respeito mútuo, um reflexo da relação entre Cristo e a Igreja. Enfatizei a fidelidade e o compromisso como fundamentos desse relacionamento sagrado, incentivando os casais a se apoiarem mutuamente em sua jornada de fé. Quanto ao papel das mulheres na Igreja, fui um defensor da sua participação ativa. Lembrei as comunidades de como mulheres como Priscila desempenhavam papéis significativos no ministério. Enquanto algumas de minhas palavras foram interpretadas como restritivas, meu objetivo era promover a ordem e a harmonia na adoração, considerando as normas culturais da época, mas sempre reconhecendo o valor e a contribuição das mulheres na obra do Senhor. Na questão da escravidão, um tema complexo em nosso contexto social, busquei infundir os princípios do Evangelho: amor, justiça e igualdade perante Deus. Em minha carta a Filemon, por exemplo, pedi a reconciliação e o tratamento justo de Onésimo, um escravo fugitivo. Minha intenção era mostrar que no reino de Deus não há diferenças de status, todos somos um em Cristo. Estas questões, juntamente com muitas outras, eram abordagens práticas do ensino mais profundo de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Através dos meus ensinamentos, procurei guiar os crentes a viverem suas vidas de maneira que honrasse a Deus e refletisse sua graça transformadora, abordando as complexidades das relações humanas,
e as normas sociais com sabedoria e compaixão. Cada carta, cada instrução, visava equipar a igreja primitiva para navegar nestes desafios, unindo a verdade do Evangelho com a prática diária da fé, estabelecendo assim as bases para uma comunidade cristã que transcende tempo e cultura, sempre centrada no amor redentor de Cristo. Enquanto eu revisito as cartas que derramei do mais profundo do meu ser para as igrejas, sinto meu coração inflamar-se novamente com a paixão e o propósito que conduziram cada palavra. As epístolas, aos Romanos, Coríntios, Gálatas e tantas outras, não foram meras missivas. Foram pedaços da minha alma, entrelaçados com a verdade imortal do Evangelho. Cada carta que escrevi, em momentos de profunda contemplação e fervorosa oração, era um grito do meu coração, um anseio ardente para que meus irmãos e irmãs na fé capturassem a magnitude do amor de Cristo. Eu ansiava que cada palavra transcendesse o papel, tocasse seus corações e transformasse suas vidas, assim como a minha havia sido transformada. Ao escrever aos Romanos, senti o peso da grandeza da nossa fé, abrangendo a justificação pela fé, a esperança na glória de Deus e o poder da vida no Espírito. Aos Coríntios, meu coração se derramou em conselhos e correções, movido por um amor que se recusa a ceder diante das falhas e fraquezas. E aos Gálatas, minha alma clamava contra a distorção do Evangelho, defendendo a liberdade que temos em Cristo contra os grilhões do legalismo. Cada igreja a quem escrevi ocupava um lugar único em meu coração. Suas lutas eram minhas lutas, suas alegrias, minhas alegrias. Minhas palavras buscavam ser um farol para guiá-los, um bálsamo para curá-los, uma espada para defendê-los e um abraço para confortá-los. Em cada linha, procurava infundir a força que encontrei na minha própria fraqueza, a esperança que brilhou em meio ao desespero e o amor inquebrantável que supera todas as barreiras. Olho agora para essas cartas, espalhadas como sementes ao vento, alcançando lugares que meus pés nunca pisaram, e vejo o poder transformador da palavra de Deus. Elas se tornaram mais do que eu poderia imaginar, um legado vivo, respirando através dos séculos, tocando incontáveis vidas, moldando a fé e o destino de gerações. Sinto-me humilde e ao mesmo tempo exultante. Humilde, porque sou apenas um vaso de barro, usado pelo oleiro supremo. Exultante, porque através de minhas palavras, o Espírito Santo tem soprado vida, criando uma tapeçaria esplêndida de fé, esperança e amor que cobre o mundo. As cartas que escrevi nas alegrias e nas dores de minha jornada são ecos de um chamado divino, uma dança de palavras imortalizadas pelo sopro de Deus, transformando tudo o que tocam. O encerramento da minha jornada terrena se aproximava. Sabendo dos perigos que me aguardavam, retornei a Jerusalém. Lá, fui preso no templo sob acusações falsas. Após várias audiências e anos de prisão, apelei para César, como cidadão romano. Fui enviado a Roma, sobrevivendo a uma tempestade violenta e a um naufrágio em Malta. Enquanto relembro o caminho percorrido desde Jerusalém até as correntes em Roma, meu coração arde com uma paixão inextinguível. A prisão em Jerusalém, o produto de acusações forjadas e incompreensões, não foi um momento de derrota, mas o início de um capítulo final repleto de propósito divino. Cada julgamento enfrentado, cada palavra proferida em minha defesa, foi impregnado com a convicção inabalável na soberania de Deus. Sobreviver a uma tempestade violenta e a um naufrágio em Malta não foi apenas um testemunho de resistência física, mas um símbolo vivo da jornada da fé. Como um navio batido pelas ondas, mas guiado por mãos invisíveis, minha vida foi uma demonstração da presença providencial de Deus. Naquelas águas tempestuosas, em meio ao caos e à incerteza, minha fé não vacilou, mas se fortaleceu, firme como uma âncora no oceano da existência. Agora, encerrando os dias de minha jornada, encontro-me acorrentado não apenas por ferros, mas por uma missão inacabada, um chamado que ecoa em cada batida do meu coração. Estas correntes são insignificantes comparadas
aos laços que me unem ao destino que o Senhor traçou para mim. Em cada sussurro de oração, em cada linha escrita nas epístolas às igrejas, sinto a presença ardente do Espírito, transformando meu cativeiro em uma câmara de revelações divinas. Olho para trás, não com pesar ou tristeza, mas com uma sensação de assombro e admiração. Assombro diante da magnitude do plano de Deus, que usou um homem imperfeito como instrumento de sua perfeita vontade. Admiração pela maneira como cada dificuldade, cada dor, cada lágrima derramada foi usada para tecer uma tapeçaria gloriosa de redenção e esperança. Em Roma, permaneci em prisão domiciliar por 2 anos, pregando o reino de Deus e ensinando acerca do Senhor Jesus Cristo, com toda a ousadia e sem impedimento. Mesmo encarcerado, continuei a escrever cartas, fortalecendo e orientando as igrejas. Nestes 2 anos em Roma, mesmo confinado a uma casa, minha alma nunca se sentiu tão livre. Aqui, na capital do império que governa o mundo conhecido, encontro-me acorrentado, mas paradoxalmente, é aqui que minha missão alcança um de seus pontos mais frutíferos. Cada corrente em meus pulsos serve como um lembrete constante de que a verdadeira liberdade não se encontra nas circunstâncias externas, mas na liberdade interior que Cristo oferece. Esta prisão domiciliar transformou-se em um solo fértil para o Evangelho. Aqui, tenho recebido todos que vêm a mim, judeus, gentios, soldados, cidadãos romanos, curiosos e buscadores, compartilhando incansavelmente as boas novas do reino de Deus. Testemunhei corações endurecidos se abrindo, dúvidas se transformando em fé, e o início de uma comunidade de crentes em meio ao coração do Império Romano. Além das paredes desta casa, minhas cartas atravessam mares e fronteiras, alcançando igrejas que fundei ou visitei em minha jornada. Através delas, ofereço orientação, encorajamento, correção e amor. Cada palavra que escrevo é uma semente plantada, crescendo e frutificando em lugares que meu pé físico não pode mais alcançar. Refletindo sobre minha jornada, vejo como Deus transforma as circunstâncias mais improváveis em oportunidades para sua glória. Minha prisão tornou-se um púlpito e minha restrição um meio de alcançar ainda mais pessoas. É uma lição profunda sobre o poder de Deus de usar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Estes momentos em Roma me ensinaram a viver além das minhas limitações físicas, a confiar mais profundamente em Deus e a encontrar alegria e propósito, mesmo nas condições mais adversas. Minha esperança e oração é que minha vida, mesmo enquanto estou acorrentado, continue a ser um testemunho vivo da graça e poder de Deus, mostrando que nenhuma cadeia pode restringir a mensagem do Evangelho. Minha última jornada a Roma marcou o capítulo final da minha missão terrena. Preso sob falsas acusações, enfrentei julgamentos onde defendi minha fé e missão com convicção inabalável. Esses momentos em tribunais romanos não foram apenas uma defesa do Evangelho, mas também uma proclamação da soberania de Cristo perante as autoridades terrenas. Através desses julgamentos, Deus abriu portas para que a mensagem de salvação alcançasse até os guardas e oficiais que me vigiavam. Meu encarceramento se tornou um testemunho vivo da fé inquebrantável. Em meio às correntes e à vigilância constante, continuei a escrever cartas, incentivando e orientando as igrejas, fortalecendo os irmãos na fé e transmitindo esperança e perseverança. Conforme a perseguição aos cristãos se intensificava sob o governo de Nero, tornei-me um alvo. Como cidadão romano, fui poupado da crucificação, mas sabia que minha execução era inevitável. A tradição diz que fui levado fora dos muros da cidade e decapitado, um destino reservado para os cidadãos romanos. Encarei esse fim não como uma derrota, mas como a consumação de minha jornada, um selo final de meu testemunho e fidelidade a Cristo. Em meus últimos momentos, enquanto as sombras da morte se aproximavam, minha mente não se focava no fim, mas na eternidade que me aguardava. O corte da espada não seria o fim da minha voz. Ao contrário, seria o início de um legado que ecoaria através das eras.
A minha jornada, embora marcada por inúmeros desafios, foi sustentada pela firme convicção no Evangelho de Cristo. Mesmo nas correntes da prisão em Roma, eu via cada obstáculo como uma oportunidade para o avanço do Evangelho. As minhas cartas, escritas da prisão, refletem essa esperança inabalável e a urgência em encorajar os irmãos na fé. Durante meu cativeiro, escrevi aos Filipenses, compartilhando minha alegria e exortando-os à unidade e humildade, lembrando-lhes de olhar para Cristo como exemplo supremo. Aos Colossenses, enfatizei a supremacia de Cristo sobre todos os poderes e principados e os adverti contra as heresias que ameaçavam a Igreja. Aos Efésios, explorei as riquezas da graça divina e o mistério da Igreja como o corpo de Cristo. E na carta a Filemon, pedi a reconciliação e o perdão para Onésimo, um escravo fugitivo que se convertera sob minha tutela. Após 2 anos em Roma, fui libertado. Segundo a tradição, continuei meu ministério, possivelmente visitando as igrejas na Ásia Menor e Macedônia mais uma vez, e talvez até mesmo alcançando a Espanha, conforme meu desejo expresso em Romanos. Durante esse período, escrevi as cartas pastorais a Timóteo e a Tito, oferecendo orientações sobre liderança, doutrina e conduta na igreja. Mas minha liberdade não durou muito. Com a crescente perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, fui novamente preso e levado a Roma. Dessa vez, minha prisão foi mais severa, e eu sabia que meu tempo estava chegando ao fim. Na minha segunda carta a Timóteo, escrita da prisão pouco antes de minha morte, expressei sentimentos de conclusão e contentamento. Estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Nesta minha última prisão, sob as sombras da perseguição de Nero, sinto a aproximação do fim da minha jornada terrena. Estas paredes frias e estas correntes pesadas são testemunhas dos últimos dias de minha missão. Contudo, em meu coração, não há espaço para o desespero ou a tristeza. Em vez disso, sinto uma profunda sensação de contentamento e gratidão. Refletindo sobre minha vida, desde as ruas de Jerusalém até as estradas do Império Romano, vejo uma tapeçaria tecida pela graça de Deus. Cada momento de perseguição, cada desafio enfrentado e cada triunfo alcançado não foram nada mais do que partes de um plano divino maior, um plano que eu mal podia compreender no início, mas que agora vejo com clareza e aceito com humildade. Nestes momentos de quietude forçada, penso nas igrejas que fundei, nos amigos e companheiros de jornada, nos inúmeros rostos que encontraram esperança no Evangelho. Minha mente se volta para Timóteo, meu filho na fé, e para os muitos outros que continuarão a obra que começamos. Na minha segunda carta a Timóteo, procurei transmitir essa urgência, esse chamado para perseverar, apesar das adversidades. Percebo agora que minha vida, com todas as suas reviravoltas, foi um testemunho não da minha força ou sabedoria, mas do poder transformador e sustentador de Cristo. As palavras, estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo, são um eco de uma vida vivida não para mim, mas para aquele que me chamou. Encaro a morte não como o fim, mas como o último passo nesta jornada terrena, uma transição para a verdadeira vida, a vida eterna prometida por Cristo. Estou em paz, sabendo que completei a corrida, mantive a fé, e agora aguardo a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Assim, no silêncio desta cela romana, minha alma canta um hino de esperança e vitória. Minha oração é que minha vida seja um farol para aqueles que lutam na fé, um lembrete de que em todas as coisas, até mesmo na morte, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Minha execução seria por decapitação, segundo a tradição, foi o último ato de minha jornada terrena. Mas minha história não terminaria ali. Através das igrejas que fundei, das pessoas que toquei, e especialmente das minhas cartas, o Evangelho continuaria a se espalhar. Minhas experiências e ensinamentos, registrados no Novo Testamento, têm inspirado e orientado gerações de cristãos. Através de perseguições, tribulações e sofrimentos, aprendi a contentar-me em qualquer situação,
sabendo que a força de Cristo me sustentava. Minha vida foi uma demonstração do poder transformador do Evangelho e do amor inabalável de Deus. Aos Coríntios escrevi: porque quando estou fraco, então é que sou forte, refletindo minha dependência total em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Olhando para trás, para as diversas fases da minha vida, vejo uma verdade que ressoa mais forte do que qualquer outra. Em minha fraqueza, a força de Cristo se revelou de maneira mais magnífica. Cada momento de sofrimento, cada tribulação enfrentada, não foram meras adversidades, mas sim os alicerces onde minha fé foi forjada e fortalecida. A jornada que percorri, marcada por perigos, perseguições e provações, foi também um caminho de profunda aprendizagem espiritual. Aprendi a me contentar em qualquer situação, não por uma resignação passiva, mas por uma confiança ativa na soberania de Deus. Em cada porto tempestuoso, em cada cidade hostil, em cada cela fria de prisão, encontrei uma oportunidade para testemunhar o poder transformador do Evangelho. Escrevi aos Coríntios: quando estou fraco, então é que sou forte. Palavras que encapsulam não só a minha experiência pessoal, mas um princípio eterno do reino de Deus. Na fraqueza humana, o poder de Deus se manifesta em sua plenitude. Minha própria vida é testemunha disso. O homem que uma vez se orgulhava de sua força e zelo pela lei, encontrou verdadeira força na rendição e na graça. Esta verdade não é apenas para mim, mas para todos os que seguem Cristo. Em nossas lutas, em nossas dúvidas, em nossas fraquezas, somos convidados a nos apoiar não em nossa própria força, mas na força daquele que venceu o mundo. A cada dia, somos chamados a viver essa paradoxal realidade cristã, que em nossa maior vulnerabilidade encontramos nossa maior força. Assim, refletindo sobre minha vida e ministério, vejo que cada dificuldade que enfrentei, cada momento de fraqueza, foi um convite para experimentar a força e o amor inabalável de Deus de maneira mais profunda. E agora, enquanto me aproximo do fim da minha jornada terrena, faço-o não com medo ou incerteza, mas com uma fé inabalável e uma força que transcende a compreensão humana, a força encontrada na fragilidade, no amor de Cristo, que se aperfeiçoa em minha fraqueza. Cada passo que dei, desde os dias de perseguição até os momentos de proclamação, foi impregnado com uma fé que superou todas as dúvidas, uma esperança que brilhou mais forte que o desespero mais escuro e um amor que ardia incansável no meu coração. O amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, foi a força motriz por trás de cada palavra que preguei, cada carta que escrevi, cada alma com a qual me conectei. Refletindo sobre minha jornada, sinto uma emoção avassaladora fluindo através de mim. Não é apenas gratidão ou alegria, mas uma mistura complexa de todas as experiências humanas, transformadas e elevadas pela presença de Deus em minha vida. Desde aquele momento transformador no caminho de Damasco até os meus dias finais, cada respiração que tomei foi um testemunho do incrível poder redentor de Deus. Lembro-me de cada rosto, cada história, cada vida tocada pelo Evangelho. Vejo-os como estrelas no céu da graça de Deus, cada uma brilhando com a luz do amor divino. Meu coração transborda de amor por cada um deles, sabendo que nossa conexão transcende o tempo e o espaço, unidos eternamente em Cristo. Assim, a minha história é uma de fé, esperança e amor incansável pelo Evangelho. Uma jornada que começou na perseguição e terminou na proclamação da boa nova de Jesus Cristo a todos os povos. Encerro minha história com as palavras que escrevi aos Romanos: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu nome é Paulo, e essa é a minha história.